Patriotas, segurem essa bomba porque o Brasil está prestes a explodir com uma traição escandalosa. Ricardo Nunes acaba de apontar o dedo e expor traidores e você não vai acreditar quem está envolvido. Bolsonaro foi citado na votação do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco parece estar sem saída, hein? Vocês não têm noção do que isso significa, gente. As revelações são chocantes e as próximas aqui semanas prometem ser bem decisivas para esse assunto. Mas calma, porque como se isso não bastasse, tem mais. Falando em traição, o governo Lula não para de mostrar sua verdadeira face. A última jogada desse governo é absurda. Deixei até já a matéria aberta aqui para vocês, para a gente já começar falando desse assunto, porque eles querem confiscar as terras, gente, envolvidas nas queimadas criminosas. E a gente sabe muito bem o que isso significa, né? Olha só, a expropriação, tá aqui, ó, em sintonia com Lula, Dino quer expropriar terras de quem promove incêndios criminosos. Eu vou explicar toda essa matéria aqui polêmica, gente. Uma prática, inclusive, típica de ditaduras e, estranhamente, Lula está adotando esse método justamente agora. Coincidência? Duvido. E você, meu amigo, comenta aí. Estão querendo implementar o mesmo modelo que já vimos aqui em outros países ditatoriais, meus amigos. E para piorar tudo, o Dino, o STF, tá em sintonia com Lula e apoiando aí essa aberração, né? Eu vou trazer aqui tudo para vocês, o que vocês precisam saber sobre esse tema. A população brasileira está questionando, isso é mesmo o melhor para o país? Será que vamos aceitar que essas práticas de ditadura sejam impostas no Brasil? Abram os olhos, meus patriotas. O governo está se movendo de uma maneira suspeita e nós precisamos ficar em alertas. Essa questão de confiscar é o dinheiro esquecido, é confiscar dinheiro de PIS/PASEP, agora é confiscar terras de incêndios criminosos, né? E tem mais uma bomba ainda. O Partido Liberal do PL continua mantendo a pressão contra o ministro Alexandre de Moraes a respeito do impeachment. Após as críticas do líder do PSD, parece que o cerco está se fechando. Rodrigo Pacheco está sem saída. A guerra política está escalando rapidamente e o desfecho pode chegar a qualquer momento. Teremos reviravoltas nas próximas semanas e o Brasil não será mais o mesmo. E atenção que ainda tem mais uma bomba recente divulgada aqui, é a respeito da Folha de São Paulo, que entrou no processo das fake news por Moraes. Mas aí fica a pergunta, agora a Folha vai ter coragem de publicar sem medo? Ou será que a censura está começando a pesar também na imprensa? Muita coisa acontecendo e você não pode ficar de fora dessa, tá? Então, meus amigos, fiquem atentos, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, deixa o joinha para que essa verdade chegue a todos os cantos do Brasil e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Ana Paula Notícias do Dia. Comenta aqui se vocês estão recebendo as notificações, porque o YouTube não estava querendo entregar os nossos vídeos, até do outro canal, Ana Paula Notícias, né? E a gente teve que trazer esse daqui, os vídeos para cá, para esse canal também, e eu preciso muito do apoio de vocês nessa batalha pela verdade. Que Deus abençoe a todos. Bora para a primeira polêmica do dia, que já está aqui na tela, que saiu aqui no jornal em sintonia com Lula. Dino quer expropriar terras de quem promove incêndios criminosos. Vamos explorar um pouquinho essa matéria, trazendo aqui que o ministro, ele pediu estudos e manifestações de diferentes órgãos sobre a possibilidade de endurecer medidas contra desmatadores. E o Flávio Dino, do STF, pretende colocar agora em debate na corte uma mudança na lei para que o Estado possa expropriar terras daqueles que promovem queimadas e incêndios florestais. Na última semana, o magistrado pediu estudos sobre a questão e solicitou manifestações de diferentes órgãos, entre eles o governo federal. A proposta do Dino foi feita no âmbito de uma série de medidas que o ministro vem adotando para conter as queimadas que assolam boa parte do território brasileiro. O magistrado, além de ter declarado regime de emergência climática no país, determinando que o governo contingente de bombeiros a serem incorporados na Força Nacional, autorizou a liberação de um crédito extraordinário para o combate dos incêndios. Ainda que na matéria, diz que a ideia do ministro é endurecer ainda mais sanções contra desmatadores ilegais, aplicando àqueles que promovem queimadas ilegais o artigo 234 da Constituição Federal, que já prevê a desapropriação de terras em que for identificada exploração do trabalho escravo ou análogo à escravidão.
E a sintonia com Lula, né? O jornal trouxe aqui que a medida proposta por Flávio Dino está em sintonia com a ideia do Lula, que também estuda confiscar terras daqueles que promovem incêndios criminosos. Então a gente vê aí, né, o anúncio, inclusive foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em coletiva de imprensa, no âmbito da iniciativa do G20 sobre o bioeconomia, e segundo Marina, a ideia estudada pelo governo é aplicar aos criminosos que promovem queimadas a mesma lei que pune envolvidos com o trabalho análogo à escravidão, confiscando, ó a palavra aqui, ó, confiscando suas terras e transferindo-as ao Estado. Gente, o que está acontecendo? Comenta aqui a sua opinião. O que vocês acham dessa estratégia do governo? Coincidência? Está confiscando dinheiro esquecido, confiscando dinheiro de PIS/PASEP também esquecido, confiscando agora as terras onde tem queimadas. Qual é a do governo? O que vocês acham que está rolando? É no mínimo muito suspeito tudo isso. E agora, claro, o STF, começando aqui pelo Dino, que é amigo de anos aí do Lula, estão envolvidos e empenhados, como vocês viram aqui, em trazer essa mudança na legislação para começar esse movimento. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui agora a respeito do projeto do PL, que mantém pressão anti-Moraes após críticas de líder do PSD. Eu vou explicar essa matéria que saiu aqui, ó. Deputados e senadores criticam a falta de adesão ao pedido contra o ministro do STF, Otto Alencar, chamou de picuinha. Então, deputados federais e senadores do PL mantiveram a pressão a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois do líder do PSD no Senado. Otto Alencar criticar e chamar de picuinha as cobranças para que seu partido apoie o pedido de cassação do magistrado. Como mostrou o jornal Poder 360, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem subido o tom, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tem dado andamento aos mais de 20 pedidos de impeachment contra Moraes. Congressistas e militantes passaram a pedir que o eleitorado não vote em candidatos do partido comandado por Gilberto Kassab. Gente, a pressão está grande. Vocês estão entendendo a matéria? O que está acontecendo, né? Os partidos, os deputados, os senadores que apoiam a pauta do pedido de impeachment. Porque assim, gente, não é que já tira ele, vamos fazer uma ditadura no Brasil, não é nada disso. O que está acontecendo é um pedido, é um clamor, eles estão implorando para apenas investigar essas decisões e analisar com muita cautela se realmente tem abuso de poder, o que realmente está por trás das decisões do Moraes, que vem tomando muitas atitudes de forma monocrática, que vem prejudicando a oposição, e a gente não vê esse mesmo empenho, essa mesma energia, essa mesma vontade de fazer justiça, com um monte de problemas que, na visão da população e de próprios deputados parlamentares, são muito mais graves e que nada é feito. Então a gente percebe que isso tem que ser investigado sim. Por que não pautar? Por que não discutir? Porque se ele não cometeu nenhum abuso, vai ser esclarecido tudo ali, mas deixe esclarecer. E não estão permitindo isso por quê? O que está por trás disso, né? Então, a esse jornal digital, o líder do PL na Casa Alta, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que foi eleito como suplente pelo PSD, disse que, graças a Deus, migrou para a sua atual legenda. O congressista afirmou que partidos sinalizam os rumos do país. Então, esses partidos estão fazendo o quê? Estão fazendo campanhas para que os beneficiários, os eleitores, o povo brasileiro, não vote nos partidos que estão omissos, que estão em cima do muro, que não estão fazendo nada para mudar a situação do país. Então aqui diz, abre aspas, respeito partidos e instituições, mas as posições de cada sempre serão objeto de escrutínio do eleitor. Afinal, vivemos na Constituição Federal de 1988, uma democracia partidária, e partidos sinalizam os rumos do país. Nos diferenciamos sim, fecha aspas. A deputada e líder da minoria na Câmara, Bia Kicis, fez crítica mais incisiva, afirmou que o PSD está alinhado com aqueles que não querem tirar a caneta da mão do maior tirano do Brasil e que apoia a campanha contra a sigla. Então está tendo um movimento muito grande para que a população brasileira acorde
e não vote nesse partido. E isso está pressionando bastante, eles estão com medo, porque sabe que o Brasil ficou bem polarizado, o Brasil está bem dividido e que esse movimento pode sim prejudicar as campanhas eleitorais dentro desse ano do partido, e isso pode enfraquecê-los, né, nessa eleição e principalmente na próxima, quando vai ser de deputados, senadores, presidente da República. E o líder da oposição no Senado é o Marcos Rogério, ele também é do PL, ele adotou um tom mais moderado e afirmou que todos os senadores são livres para apoiar ou não o pedido. Segundo o senador Marcos Pontes, os congressistas do partido cumprem sua responsabilidade com a população brasileira na defesa da democracia verdadeira e da liberdade, e colegas que têm consciência da sua responsabilidade com o povo brasileiro deveriam se juntar ao esforço do PL no impeachment de Moraes. O ex-ministro de Bolsonaro também criticou o andamento da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, a qual chamou de tendenciosa, e o colegiado foi mencionado por Otto Alencar em seu vídeo. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso pode verificar claramente a condução tendenciosa da CPI. Aliás, nas próprias palavras de Otto, fica claro que a investigação conduzida já tinha resultado determinado desde o seu início, declarou Pontes. Já o deputado federal e vice-líder do PL, Luciano Zucco, disse que quem vive no mundo político deveria estar acostumado com as pressões e que, nesse caso, toda cobrança é legítima quando a causa é nobre. Abre aspas. O impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal que cometeu diversos tipos de crimes. A sociedade quer saber como os partidos se posicionam e como pensam os senadores. Fecha aspas, disse o deputado. Embora muitos deputados apoiem o impeachment de Moraes, isso tem um peso político mais simbólico do que prático. O processo de impeachment de ministro do STF deve ser iniciado no Senado. Se o presidente do Senado decidir avançar com o processo, o julgamento será exclusivamente responsabilidade dos senadores, sem influência direta dos deputados. Então, gente, a matéria que ela continua, mas eu vim trazer só para vocês a respeito dessa pressão, que agora, né, como o Pacheco está se fazendo de árvore em relação a um tema tão sensível, tão polêmico, e não querem nem investigar, esse é o problema, né, não é, vamos tirar já o Alexandre de Moraes, não é isso, estão pedindo apenas uma investigação, estão pedindo justiça a todos aqueles que se sentiram injustiçados com as últimas decisões do Moraes, é isso, por que não pautar? Eu não consigo entender, você consegue? Comenta aí pra mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui mais uma informação bem polêmica, que é sobre o Nunes. Gente, Nunes abre o jogo, saiu aqui pela Folha de São Paulo. Nunes reúne coligação, critica traidores e vê Tarcísio exaltado e Bolsonaro esquecido. Olha só, o evento com presidentes e políticos de 12 partidos tem tom otimista para a reta final após Marçal estagnar nas pesquisas. E aqui diz, segundo a Folha de São Paulo, que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reuniu na manhã dessa segunda-feira aliados políticos de peso em um evento na Vila Olímpia, Zona Sul, mas o político mais saudado foi o governador Tarcísio de Freitas. Com presidentes e parlamentares de 12 partidos, os discursos para cerca de 400 pessoas tiveram otimismo e crença na vitória de Nunes, e principalmente agradecimentos e projeções para Tarcísio, que é cotado como presidenciável da direita em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível, gente. E aqui diz que Ciro Nogueira, presidente do PP, por exemplo, afirmou que a coligação de Nunes pode inspirar para 2026 estarmos unidos num grande projeto para unir o Brasil. Enrico Missassi, presidente municipal do MDB, afirmou que o pleito atual trata não só dos próximos 4 anos de São Paulo, mas dos próximos 10 anos para a história do Brasil. Presidente do MDB e coordenador de campanha, Baleia Rossi, diz que Tarcísio é fiador da coligação e tem sido o carro-chefe dessa aliança, andando os 4 cantos da capital. Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou que é preciso ter padrinhos políticos na vida pública e que Nunes escolheu o padrinho certo, que é Tarcísio. Bolsonaro, que apesar de ter fechado uma aliança protocolar com Nunes, chegou a fazer acenos a Pablo Marçal. Foi mencionado apenas por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Valdemar também falou de Tarcísio, a quem chamou de maior cabo eleitoral de Ricardo Nunes. O telão do evento trazia Nunes, Tarcísio e o candidato vice na chapa, Ricardo Melo Araújo, policial bolsonarista indicado pelo ex-presidente. E aqui nos bastidores, integrantes da coligação ressaltaram o comportamento volátil
do ex-presidente diminuíram a importância de que ele embarque de verdade na campanha, principalmente nesse momento que Nunes, com 27%, lidera o Datafolha e abriu margem em relação a Marçal, 19%. Segundo aliados do prefeito, foi o ex-presidente que não topou até agora gravar a propaganda eleitoral e participar de agendas de rua da campanha do MDB. Em seu discurso, Nunes agradeceu a lealdade de Tarcísio e afirmou, sem citar Bolsonaro, que nem todos estiveram ao lado dele no momento mais difícil da campanha. No fim de agosto, Marçal encostou em Nunes e Guilherme Boulos, provocando um empate técnico triplo. E Nunes afirma que Tarcísio tem lealdade e palavra e que é homem que tem maior credibilidade no Brasil. Gente, percebem aqui que após o evento, ao ser questionado pela Folha, Nunes disse que não se referia a Bolsonaro, tá? Abre aspas, Bolsonaro sempre esteve do lado, agora o Tarcísio está aqui em São Paulo, a gente tem os trabalhos do dia a dia. O Tarcísio tem me acompanhado, tem sido uma pessoa de uma lealdade fora do comum, de uma parceria impressionante que é difícil se ver na política. E quando a gente tem isso, é preciso destacar, fecha aspas, respondeu. Então, assim, a gente percebe o papel da imprensa, o quanto tenta manipular, às vezes, uma informação. Igual aqui, quiseram menosprezar o Bolsonaro, quiseram trazer aí uma divisão, né, na direita novamente. É claro a gente perceber isso quando lê a notícia, mas a gente, como eleitor, não podemos, ainda mais de direita, gente, não podemos permitir a direita rachar, porque não existe essa racha. Isso é uma narrativa que vem a mídia, que vem a esquerda, querendo fazer vocês acreditarem nisso, tá? Tanto que quando o jornal trouxe aqui na matéria a sua opinião, com base no que eles viram, informaram o que eles pensaram, porque a gente vê aí a imprensa sempre atacando muita direita e querendo provocar aí uma rachadura na direita. Mas, quando questiona, vocês viram aqui, ele disse, Bolsonaro sempre esteve do lado. Gente, então não tem essa racha, tá? Cuidado com a manipulação da mídia. Por isso que o nosso canal vem trazendo a verdade para vocês. E a Folha de São Paulo, inclusive, olha só, saiu no jornal aqui, Gazeta do Povo, que o Moraes, ó, tô trazendo para vocês. Moraes incluiu a Folha de São Paulo em inquérito após reportagem sobre o uso paralelo do TSE. Então a gente vê aí que o jornalista americano aqui disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre, incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news após as reportagens sobre o suposto uso paralelo do Tribunal Superior Eleitoral por Moraes. E no mês passado, a Folha de São Paulo divulgou uma série de reportagens a partir de mensagens vazadas de conversas entre auxiliares de Moraes do STF que apontaria o uso do TSE como braço investigativo paralelo contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros nomes da direita. Então a gente vê que a mídia, a imprensa parece que fica meio dividida. Às vezes a Folha de São Paulo ela vem e ela expõe tudo, principalmente sobre Moraes. Foi lá e trouxe, cuspiu tudo, mostrou os áudios, divulgou. Moraes, bravo, chefão, claro, foi lá e intimou aí a Folha de São Paulo dentro do processo de inquérito dizendo que ela está envolvida em fake news. Por quê? Porque ela expôs aí problemas envolvendo ele. Então, mesmo sendo ameaçado, nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças e nunca vou ser impedido por isso. Eu entendo meu direito como jornalista e no momento em que um jornalista está intimado por ameaças, não é mais jornalista. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. Completou aqui, depois do jornalista que foi quem trouxe as matérias, né, envolvendo aí esse processo criminal envolvendo Alexandre de Moraes, ele trouxe que não tem medo e que não vai parar. Então vamos ver qual vai ser o comportamento da Folha de São Paulo em relação a tudo isso. Gente, então esse é o vídeo de hoje, eu quero saber aí de vocês o que vocês acharam, comentem bastante, compartilha, já que o YouTube tá com esse bug, não tá encaminhando os vídeos, é a impressão que quer nos calar, né, e a gente fala, não podemos permitir, a gente vê muita gente também de esquerda entrando no canal bravo, então eles podem ficar boicotando o canal, denunciando, então tudo isso afeta bastante o canal e a gente pede a ajuda de vocês aí que são patriotas, que querem sempre a verdade exposta, que nos ajude a passar por essa fase, né, compartilhando conteúdo bastante, deixando like, assistindo, se inscrevendo e chamando mais pessoas para conhecer o canal e a gente trabalhar junto pelo direito da liberdade de expressão. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.